Olá, boa tarde. Então, vou rapidamente aqui abordar a questão do materialismo dialético de Marx. Bem, já sabemos que o Marx é um dos filósofos mais renomados da contemporaneidade e não tem como compará-lo com outros, né, na análise que ele faz sobre o materialismo dialético. Bem, Marx vai abordar algumas questões importantes para compreender a história, né? E ele vai trabalhar o modo de produção das forças produtivas. Para Marx, o modo de produção é a maneira como se organiza a produção material em todos os seus estágios de desenvolvimento social. Bem, essa maneira depende do desenvolvimento das forças produtivas. O que são as forças produtivas? É a força de trabalho humano e os meios de produção, né? Tais como as máquinas, ferramentas e tal. E das formas das relações de produção. Bem, embora a definição dos modos de produção seja um aspecto complexo na obra de Marx, e entre seus comentadores, temos no livro Ideologia Alemã, né? Temos aqui alguns materiais que referenciam o que Marx está nos dizendo, e especificamente nesse livro, ele faz uma exposição dos seguintes modos de produção. Ele vai tratar do modo de produção comunista, que foi desenvolvido no período primitivo da história, o modo de produção escravista, que foi desenvolvido no período da história antiga, o modo de produção feudalista, que foi desenvolvido na Idade Média, e o próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista a partir da Idade Moderna até os dias atuais. E aí ele afirma que a passagem de um modo de produção para outro depende muito do nível de desenvolvimento das forças produtivas, né, quando elas entram em contradições, e aí as relações sociais começam a não serem mais sustentadas. Quando isso ocorre, há um sufocamento da produção em virtude da inadequação dessas relações, né? Nesse momento surge a possibilidade objetiva, né, de transformação de tal modo de produção. Então, historicamente, isso vem acontecendo dessa forma. Marx vai trabalhar o conceito de capital e trabalho, né? E aí ele compreende a grande importância dessa análise. Ele recorre ao trabalho como uma atividade fundamental do ser humano e analisa os fatores que tornam essa atividade, né, massacrante e alienante, principalmente no sistema modo de produção capitalista. Essa demonstração se desenvolveu em vários textos, né, das mais diversas obras, principalmente o Capital. Então aqui nós temos alguns volumes do Capital que ajudam a gente a compreender isso. E nesse livro, o Capital, ele expõe, né, a lógica do modo de produção capitalista, no qual a força de trabalho é transformada em uma mercadoria também, com dupla face. Por um lado, é uma mercadoria como qualquer outra, paga pelo salário. Por outro, é a única mercadoria que produz valor, ou seja, que produz o capital, né? É a força de trabalho. E por último, que tratando mais ainda de Marx, Marx vai trabalhar a questão da luta de classe, que é em detrimento à forma ou modo de produção desenvolvido socialmente. Então, para Marx, cabe à classe social, né, que possui um caráter revolucionário, principalmente nesse momento da questão do capitalismo, intervir através de ações concretas, práticas, para que essas transformações elas ocorram. E foi o que aconteceu, por exemplo, na passagem do feudalismo para o capitalismo e através das revoluções burguesas. Então Marx propõe aí uma luta de classe para que se possa ultrapassar um sistema, um modo de produção para outro.
Marx vai sintetizar essa análise na afirmação de que a luta de classe é o motor da história. Isso é, a luta de classe faz a história se mover. Por isso, no manifesto do Partido Comunista, que é esse livrinho aqui, né, ele faz uma afirmação da seguinte forma: a história de toda a sociedade que existe até nossos dias tem sido a história da luta de classe. Houve homens livres e escravos, patrícios e plebeus, senhores e servos, mestres de cooperação e aprendizes, numa palavra opressor e oprimido, em constante oposição. Tem vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em luta. Então está aí uma citação, né, do manifesto do Partido Comunista de Marx. Bem, de acordo com Marx, o capitalismo também criou uma classe revolucionária que, em virtude de suas contradições da existência, a dialética, deve se organizar para, no momento oportuno, fazer uma revolução social rumo à construção de um outro modelo de produção. No caso, ele propõe o socialismo, que deverá ser aí protagonizado pelo proletariado. É isso, muito obrigado.